Graça e paz da parte do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Quero desejar uma boa tarde a você. Eu sou Viviane Ortiz e esse é o nosso primeiro vídeo no canal aqui do YouTube para trazer a você uma palavra que pode trazer para a sua vida saúde, saúde emocional, saúde para a sua alma, que vai com isso desconstruir tudo aquilo que até hoje paralisou a sua vida e impediu de você de alcançar os objetivos do coração de Deus para a sua vida. Quando nós pensamos nos dias de hoje, quantas coisas nos sobrevêm para nos paralisar, para tentar impedir de nós realizarmos os nossos sonhos através daquilo que tem nos acometido. Mas eu quero compartilhar com você que tudo aquilo que vem para te paralisar tem um nome, e o nome disso é medo. Tudo começa com o medo. O medo provoca a depressão, o medo provoca a ansiedade e dentre tantas outras psicopatologias que podem ser desencadeadas através do medo. Mas eu queria compartilhar com você o que é o medo. O medo, essa palavra, ela do grego, ela quer dizer phobos, da onde vai dar origem a palavra fobia. Fobia. O medo, ele vem de fora para dentro. Por quê? É a sensação de perigo, é aquela sensação de que você vai ter que sair da sua zona de conforto para ser confrontado ou viver algo que você acha que não é capaz de viver porque é algo novo na sua vida, e como que vai ser e como que vai acontecer uma situação como essa, e isso começa a provocar dentro de você muitas das vezes uma ansiedade, ou muitas das vezes pode ganhar um outro caminho como a depressão. E você simplesmente abre mão e negocia algo que lá na frente pode vir dar tantos frutos na sua vida, trazer você a uma felicidade plena, a uma realização pessoal e muito mais que isso, alcançar os objetivos do coração de Deus para a sua vida. E eu quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus acerca do medo. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 20, nos primeiros versículos, a palavra de Deus vai dizer que Josafá teve medo. E eu quero ler para você, 2 Crônicas capítulo 20, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. Eu quero ficar só com a parte A desse versículo. Então Josafá teve medo. E eu quero que você pense comigo um pouquinho na história deste homem chamado Josafá. Josafá, ele vem de uma dinastia, né? Ele veio sucedendo o seu pai, que tinha por nome Abias, né? Então, a Bíblia diz que Josafá, ele era filho de um rei e ele cresceu no palácio como príncipe. Então ele viu seu pai vencer muitas guerras. A Bíblia diz que Abias fez o que era bom e reto perante o Senhor, e ele venceu muitas guerras. Abias alcançou muitos objetivos e Josafá presenciou tudo isso. E chega a hora então de Josafá assumir o trono, e ele se depara diante de uma situação, porque os exércitos que vêm contra ele é muito maior do que aquilo que ele tinha para combater o exército inimigo e sair vencedor. E eu quero compartilhar com você quais foram os sentimentos que foram gerados dentro de Josafá.
Pense, Josafá era um menino que viu a vitória do seu pai, Josafá era um menino que por ele mesmo, ele não precisava ir à guerra porque tinha quem fizesse isso, mas chega um momento na vida de Josafá que agora o negócio de Deus era com ele. Era ele que Deus queria fazer vencedor naquele momento da história. Era ele que Deus queria glorificar o nome dele, dizendo: ei, Josafá, eu escolhi você, não tenha medo. As situações que nos sobrevêm, elas não vêm para nos fazer derrotados, mas para que a glória do Senhor seja manifesta na nossa vida, trazendo para nós crescimento, maturidade, amadurecimento, e isso é o que Deus tem para a sua vida. Então Josafá, diante de tudo isso, Josafá olha e diz: olha, nós vamos perecer, porque não tem condições, o exército que vem contra nós é infinitamente superior. E diz que Josafá teve medo do perigo que estava sobre ele, medo porque ele tinha que sair da zona de conforto e era uma guerra nova, ou seja, uma guerra que humanamente seria impossível de vencer, e não são assim as circunstâncias da vida, e não são assim os problemas diários, e não são assim muitas das vezes. Você vê na sua casa, você já viu, você é filho de crente, você é filho de pastor, você é filho de mulher de oração, você é filho, e já viu elas vencerem tantas guerras, e agora está você diante de uma grande guerra onde Deus quer trabalhar dentro de você para fazer você subir mais um patamar e crescer e sair vencedor dentro dessa situação. Enquanto Josafá ficou paralisado diante do medo, o exército veio se aproximando, mas quando ele decidiu chegar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, nós sozinhos nós não podemos vencer, nós vamos perecer. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus então vai no meio da congregação e dá então as instruções que Josafá precisava para que fosse vencida aquela guerra. E Josafá se disponibiliza e ele diz: Senhor, se tu não for conosco, nós vamos perecer. E eu quero perguntar para você, diante do seu medo, você tem se paralisado diante dele, assim como Josafá fez no começo? Ou você está como Josafá no segundo momento que olha e fala assim, você chega diante de Deus: Senhor, a minha capacidade é pequenina, eu sozinho não posso, eu sozinho não vou alcançar, eu sozinho não sou capaz, eu sozinho vou perecer, mas se o Senhor for conosco, nós sairemos vencedores nessa guerra. Então o Espírito de Deus vai à congregação e então ali as estratégias são dadas. E diante daquelas estratégias, Josafá vence aquela guerra sem que eles tenham que fazer qualquer coisa. Olhai, parai, ficar de pé e vede a salvação do Senhor. Talvez você esteja com medo porque você acha que você tenha que lutar na sua própria força para vencer os desafios que a vida te impõe pela permissão do Senhor. E Deus está dizendo: sou eu quem pelejo as suas guerras. Eu estou te convidando para viver um tempo novo. Eu estou te convidando para subir um outro patamar. Mas eu preciso te colocar diante das situações, porque são elas que trazem crescimento, amadurecimento, aprendizado, maturidade e intimidade. E a Bíblia diz que os inimigos começaram a se autodegladiar. E eles simplesmente ficaram assistindo e foram vencedores. E depois o Senhor ainda disse mais: vai lá e recolha os despojos. Hoje, em meio às circunstâncias que o mundo atravessa, nós sabemos que a gente está vivendo os últimos dias para a volta do Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, fome, escassez, falta de recursos, guerras, mortes, aonde que o emocional, se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, à luz da sua palavra, nós vamos perecer. E se não for assim, se não for à luz da palavra, o medo vai te alcançar, o medo vai paralisar você, o medo vai te abater e o inimigo, ele vai tomar conta da sua vida, impedindo você
de viver um tempo novo e favorável que o Senhor tem para você. Tempo novo e favorável, sim, tempo novo e favorável. Deus não depende das circunstâncias terrenas para fazer na sua vida aquilo que Ele te prometeu. A questão é se você está disposto. Se você deseja isso, então troque o medo pelo temor. Porque o temor é muito mais. O temor é reverência. O temor é algo que é você olhar para o Senhor e dizer assim, eu te reverencio, eu tenho um nível de confiança tão grande que eu sei que só o Senhor pode mudar a minha história. Então eu temo ao Senhor. Quando eu temo ao Senhor, quando eu reverencio ao Senhor, eu procuro fazer tudo aquilo que agrada a Ele, porque se eu reverencio a Ele, eu o adoro. E se eu o adoro, Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o meu amigo, é Ele quem me supre todas as minhas necessidades em glória, é Ele quem me livra do perigo, é Ele que me livra das enfermidades, é Ele que me livra de tudo aquilo que eu preciso, é Ele que mesmo quando permite que as circunstâncias me sobrevenham, está do meu lado para me dar força e estrutura para vencer uma etapa nova. E isso só é possível quando eu temo, quando eu confio, quando eu entrego tudo nas mãos dele. A Bíblia diz que o temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Mas os loucos desprezam o ensino. Diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Salomão escreveu lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Então, que seja como Salomão, com esse temor do Senhor, esse temor que vai trazer para você uma sabedoria. Por quê? Quando você adora e você entende que é Ele, você procura agradar. E para você agradar, você tem que ter uma vida pautada na palavra. Você precisa viver a palavra. A palavra precisa ser uma prática na sua vida. Você precisa ler e meditar. Lembra do que o Senhor disse a Josué? Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Quando a gente pensa em meditar, meditar não é apenas ler. Meditar é ler, entender, absorver e praticar. Isso é meditar. E Deus está dizendo assim, olha, medita na minha lei. Então, se você faz tudo isso, a sabedoria do Senhor está sobre a sua vida. E esse é o princípio. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, eu quero encerrar esse vídeo te dizendo que o temor é algo que Deus quer que você tenha, mas o medo, esse não. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que o Senhor não tem nos dado espírito de medo. Noutras versões você vai encontrar espírito de covardia, porque o medo ele paralisa você em meio às circunstâncias até então desconhecidas e que aos seus olhos te apresentam perigo. Lembra o que nós falamos no início desse vídeo? É por isso que em algumas traduções você vai encontrar a palavra covardia. Eu não vos tenho dado espírito de covardia, de medo, mas de força, de amor e de moderação. Então, fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu não sei em que circunstâncias você vai assistir esse vídeo, mas eu sei que ele vai chegar nas suas mãos no tempo certo, na hora certa, que o Senhor tem para palestrar com você, porque a partir desse vídeo, o Espírito de Deus vai trabalhar dentro de você, o Senhor vai te pegar pela mão, vai te tirar desse quarto escuro de onde você entrou e vai te trazer para a luz, e vai andar com você na luz, através da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto.
aborto não tinha mais nenhuma possibilidade, porque assim dizia a cultura judaica naquela época, que a partir de 4 dias não havia mais chance. Mas Jesus chegou. Jesus não chega na nossa vida para deixar as coisas da mesma maneira. E eu sei que com esse vídeo Jesus chegou na sua vida para te pegar pela mão e te falar assim, olha, venha para fora. Venha para fora, venha para fora, venha para fora, e vai desatar você e vai dizer, vai sem medo, porque aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda, ele peleja as tuas guerras, mas ele tá te dizendo assim, ei, vem para um novo momento comigo. Há quanto tempo você não vive um momento de tanta proximidade com o Senhor? Talvez Josafá, por ver todo aquele momento, tudo aquilo que o pai dele fazia, ele não sentia a necessidade de estar nesse nível de proximidade com o Senhor. E o Senhor criou uma situação para trazer Josafá para ele. Quem sabe a situação que Deus está promovendo na sua vida hoje é para trazer você para ele. E em vez de você fazer disso um medo para te paralisar, faça disso um trampolim para te levar para o lugar aonde o Senhor quer te levar. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, quero orar pela sua vida e eu quero dizer que você é um príncipe do Senhor, que você é uma princesa do Senhor e Ele te chamou como príncipe, como princesa para alcançar os objetivos que Ele tem para a sua vida nessa terra. Lembre-se, o nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas não tem problema não. Ele venceu e nós também vamos vencer. Ele venceu, ele veio aqui, ele se fez homem. E ele venceu para mostrar para mim e para você que é possível. É possível. É possível vencer. É possível viver uma vida com o Senhor. É possível viver uma história nova. É possível. Porque está chegando a hora que nós vamos voltar para casa. Está chegando esse momento. E é por isso que você está vendo tantas coisas acontecendo no mundo. Mas isso não é para assustar você, porque Mateus 24 já descreve tudo isso. Isso é para que isso te aproxime ainda mais do Senhor. Isso é para isso te deixar ainda mais perto dele. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do mal. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais perto da voz dele você está, menos você ouve a voz do maligno. E se você ouve mais a voz de Deus, você se aproxima daquilo que é certo, você se aproxima daquilo que agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, o olhar dele se inclina para você. A palavra de Deus diz lá em João 8 que o Pai se agradava de Jesus em tudo, sabe por quê? Porque ele em tudo lhe obedecia. Foi por isso que o ministério dele foi tão rápido. Em 3 anos e meio a obra foi concluída, porque Jesus, ele não negociou tudo aquilo que estava proposto no coração de Deus. E assim como Jesus, aqui não é o nosso lugar. Somos peregrinos, estamos de passagem e viemos para cumprir um propósito. E eu quero compartilhar e deixar uma pergunta para você que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Você tem cumprido o propósito de Deus através da sua vida nessa terra onde Ele te chamou como peregrino para uma grande obra? Reflete sobre isso e nós nos encontraremos no próximo vídeo, amém? Eu vou orar pela sua vida. Deus de amor, Pai de infinita bondade, nós louvamos e agradecemos a Ti por esse momento. Te agradecemos e te adoramos na beleza da Tua santidade. Deus, eu quero em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por cada pessoa que foi alcançada por esse vídeo, ó Deus, e eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, Tu feche os portões do inferno em direção à vida de cada uma das pessoas que nesta hora, meu Senhor amado, está ouvindo essa palavra e que elas, Senhor amado, sejam pegas pela mão pelo Senhor e saiam desse quarto escuro, saiam desse ambiente, Senhor amado, aonde sem que elas percebessem, elas entraram. Mas hoje Tu chega, Senhor amado, como luz
para pegá-las pela mão, trazê-las para o caminho, Senhor, para o caminho que é o lugar de salvação, que é lugar de descanso, que é lugar de paz. Não tem problema, Senhor amado, se as circunstâncias estão desfavoráveis. Nós podemos ter paz, porque a paz que excede a todo entendimento, ela guarda a mente e o coração. E essa paz, ela não depende daquilo que está externo, mas ela depende única e exclusivamente daquilo que vem do Senhor. E quando nós alcançamos a paz, o mundo pode estar em guerra, as circunstâncias podem estar desfavoráveis, mas a paz do Senhor reina na nossa vida. E eu quero, Senhor amado, liberar essa palavra, uma palavra de paz, uma palavra, Senhor amado, de cuidado do Senhor, uma palavra, Senhor amado, rema, uma palavra que vai, Senhor amado, impulsionar essas pessoas a caminhar um pouco mais, a vir para o caminho e a refletir sobre aquilo que cada uma delas tem sido para o teu reino e no teu reino nos dias atuais. Eu oro assim, agradecida a ti por tudo, em nome de Jesus, e que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima.